Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 23. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, será Shabbat, sábado dedicado ao Senhor. Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias as quais proclamareis no devido tempo: a Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. No 15º dia daquele mês começa a festa de Yahvé, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães ázimos, sem fermento. No primeiro, tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Yahvé. No 7º dia, dia de Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele o oferecerá diante de Yahvé, com gesto ritual de apresentação, e no dia em que fizerdes essa apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Sua oferta de cereal, nesse dia, será o equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes desse dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. A partir do dia seguinte ao Shabbat, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabbat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos, ao Senhor. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação, oferta de cereais, e de uma libação, oferta de vinho derramado. Toda essa oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Fareis também, com um bode, um sacrifício pelo pecado e, com 2 cordeiros de 1 ano, um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá, com um gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo fará os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis uma convocação, esta será para vós uma assembleia santa e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não colhereis até as extremidades da lavoura, tampouco recolhereis as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixareis essa parte para o pobre e para estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso Deus. Disse então o Senhor a Moisés: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês será, para vós, dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom Kippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia. Jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo, e toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis, é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês,
desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabbat, descanso. Disse Yahvé a Moisés, dize ainda aos filhos de Israel, no 15º dia deste 7º mês tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá a duração de 7 dias. No primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Yahvé. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada, e também apresentareis ofertas de alimento preparadas no fogo. É, portanto, dia de assembleia solene, e não fareis nenhuma obra servil. Essas são as solenidades fixas de Yahvé, para as quais convocareis os filhos de Israel, assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia, além dos sábados do Senhor, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahvé. Entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia tomareis frutos formosos, das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé, vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno, durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis essa festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé vosso Deus, e Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. Marcos 9 versículo 30 a 10 versículo 12. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Quem é o maior no reino? Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes sobre o que discorríeis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma destas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo, e qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quem não é contra, está a favor. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que, em teu nome, estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome, é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós, está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Evitar o pecado a todo custo. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E, se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as 2 mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre, e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que, possuindo os 2 olhos,
seres atirado no inferno. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Os cristãos são o sal da terra. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E, outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, e para colocá-lo à prova questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Salmos 44 versículos 1 a 8. Para o regente do coro. Um salmo didático dos filhos de Corá. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como, com tua própria mão, expulsaste nações inteiras para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno. És tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo, a teu nome agradecemos continuamente. Provérbios 10 versículo 19. Quando se fala demais é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente.